Então, vamos lá simular como é que se determina a média final que dita se o aluno aprovou ou foi a recurso ou reprovou numa disciplina. Entra na fórmula, anota a média final dele da décima, a média final da 11ª e a média final da 12ª. Para determinar a média final da 12ª, é necessário somar a média do primeiro trimestre, a média do segundo trimestre, a média do terceiro trimestre e dividir por 3. Ali teremos a média final da 12ª classe. E é o que podemos ver, vamos tentar simular isso. Média final do primeiro trimestre, média do primeiro trimestre, média do segundo trimestre e média do terceiro trimestre a dividir pelos 3 trimestres. Aí teremos a média da 12ª classe. É da mesma forma que determinar a média da 11ª, né? Depois disso, vem para se determinar a média final da disciplina. Atenção, não é a média final que dita que você aprovou já ou não. Apenas a média final da disciplina. Aqui ainda não entra a nota de exame. Como é que se determina a média final da disciplina, que nós chamamos de MFD? Determina-se somando a média final da décima, a média final da 11ª e a média final da 12ª, a dividir por 3. Aí vamos ter a média final da disciplina. Vamos fazer isso. Sinal de igualdade. Vamos abrir parênteses. Vamos lá. Média final da décima mais média final da 11ª mais média final da 12ª classe a dividir por 3. Vamos ter a média final da disciplina. Atenção, a média final da 12ª se determina somando os 3 trimestres da 12ª classe e dividir por 3. Vamos ter a média final da 12ª classe. E entra na fórmula para termos a média final da disciplina. Vamos lá. Ok. Este aluno tem 9,4 da média final da disciplina. Agora ele vai fazer o exame. Essas notas as pessoas nós já temos. Agora ele vai fazer o exame. Se no exame vir terá negativa, também ali ele vai ali já é que ele pode ir a recurso ou pode reprovar. Ou então, dependendo da nota do exame, aprovar. Então, vamos fazer de conta que esse aluno teve, por exemplo, 11,5 valores no exame. Como é que vamos determinar a média final que diz se aprovou ou reprovou? Determina-se assim: 60% da média final de disciplina que veio, onde já estão lá 11ª, 12ª, mais 40% da nota de exame. O total deles é que vai dizer se o aluno aprovou ou foi a recurso ou reprovou. Vamos lá ver como é que fica. Sinal de igualdade. Podemos já abrir parênteses, mas não precisamos. Então vamos lá. 60% é a mesma coisa que 0,6, tá? 0,6, tá? Estamos lá? Vezes a média final da disciplina mais 40% vezes a nota de exame. 40% é a mesma coisa que 0,4 vezes a média do exame. Até podemos colocar parênteses para ser mais claro. Vamos colocar dentro de parênteses.
Assim está. 60% da média final de disciplina mais 40% da nota de exame. Esse aluno vai ter como média final 10,3. Ele aprovou ou não aprovou? Ele aprovou, graças à nota do exame, porque a média final da disciplina, que foi determinado somando a média dele da décima, a média dele da 11ª e a média dele da 12ª, dividir por 3, vai dar 9,4. Como no exame teve 11,5, fazendo o cálculo final com essa fórmula, se determinou a média final desse aluno, que é 10,3. Ali, o que acontece? Ele vai aprovar. Agora, se ele tiver, vamos trocar, por exemplo, a nota do exame, se ele tiver 6 valores, ele pode ir a recurso. Ou até, não até a recurso. A recurso vai depender se você tem, em todas as disciplinas, se tiver pelo menos 3 negativos, é que vai a recurso. Se tiver mais do que isso, reprova. Mas nessa disciplina, para já, ele está reprovado. Se vamos analisar, por exemplo, 9. Se nós lhe dermos 9, ele assim mesmo assim está reprovado. Se lhe dermos 10, no exame se terá 10, ele até aprova, tá vendo? Então, para determinar a média final, é um processo longo, depende da décima, da média da décima, média da 11ª e a média da 12ª. Quando se soma essas 3 médias, vamos ter a média final da disciplina, que não é tudo ainda, porque essa média final da disciplina, onde já está lá a 10ª, 11ª, 12ª, é que vamos agora fazer a fórmula dele com a nota de exame para saber quanto é que você tem da média final para ver se aprovou ou reprovou.